Mais uma informação: a fim de ajudar o governo a aprovar pautas importantes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, paralisou todas as sessões de CPIs durante essa semana. A prioridade é a votação da reforma tributária e do arcabouço fiscal antes das férias do Legislativo. As pautas econômicas são as principais apostas do governo, mas causam divergência no Congresso, entre analistas e entre políticos. Enquanto aliados de Lula querem acabar com o teto de gastos e liberar mais recursos para a União, opositores dizem que as propostas causarão um grande aumento de impostos, além do aumento de produtos de consumo. José Maria Trindade, em 2 minutos, será que vai dar certo essa estratégia? Pois é, tem tudo para dar certo. Houve no Congresso Nacional e no Palácio um alinhamento de planetas, né? O governo, que não estava mais tão afim assim de aprovar a reforma tributária, entrou na onda. Arthur Lira pegou o projeto, colocou debaixo do braço e deu como prioridade. E olha, os líderes dos partidos se mostraram favoráveis à aprovação dessa reforma tributária. Veja bem, agora é fazer mudanças. A estratégia, segundo eu apurei hoje no Congresso Nacional, é a seguinte: que todos coloquem na mesa as dificuldades. Não adianta ficar falando mal do projeto de reforma tributária sem dizer onde está o erro. Então, a ideia é esta. Arthur Lira conseguiu um inédito apoio dos governadores, que são adversários tradicionais de reforma tributária. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está falando da possibilidade de apoiar a votação com pequenas mudanças. Além disso, o setor de serviços e o setor agropecuário também foi convencido a ir para o debate. Então, diante desta abertura, cancelou viagens, cancelou reuniões, CPIs, a CPI lá do dia 8, por exemplo, eu vi o Coronel Cid, ficou para a semana que vem, e o principal, efeito administrativo. Isso aí, sabe o que é? É desconto nos altos salários parlamentares de quem não for ao plenário votar, ou seja, a força é total para colocar quórum e votar a reforma tributária. A gente não sabe qual é a reforma tributária que vai sair aí desta união e essa tentativa de unir pessoas que estão contra, né? Você, Dantas, em 2 minutos, o que achou dessa decisão da interrupção dos trabalhos nas comissões para tentar levar a cabo essas votações, hein, Dantas? Eu acho muito ruim qualquer tipo de pressa para se votar, se debater e votar um projeto tão sensível. Por quê? Porque suprime aquilo que se chama debate. A tramitação legislativa de projetos sensíveis como esse, ela requer um estudo, um debate profundo e amplo, com todos os representantes das entidades, né, dos setores impactados por esse texto. É um texto que ele traz para dentro da Constituição questões que não deveriam estar na Constituição. Isso é muito grave. Boa parte, 70%, 80% dessa reforma tributária, ela poderia ser resolvida por lei ordinária. Mas há uma vontade explícita do atual governo de colocar isso numa PEC, de que isso seja aprovado e coloque no texto constitucional, justamente para dificultar qualquer mudança por um governo posterior. E aqui nós estamos tratando de mudanças de regime tributário com transições que levam décadas. Só que, apesar disso, você ainda tem um problema, que foi muito bem ressalvado aqui pelo governador Zema agora à tarde. Você tem questões que só serão detalhadas posteriormente. Então é como você afirmar aqui um contrato de aluguel sem ter as cláusulas todas colocadas no papel. Então é muito ruim você aprovar algo sem debate, e esta reforma, ela traz questões que impactam toda a questão federativa do Brasil. Inclusive há um dos pontos aí sugeridos pelo Tarcísio para que haja uma mudança. Eu conversei com o Tarcísio mais cedo, ele teve um encontro no sábado com o relator da matéria, o Aguinaldo Ribeiro, e o Tarcísio, ele está batendo justamente na questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que reserva um valor baixíssimo para o Estado de São Paulo, e também sobre o tal do Conselho o Conselho Federativo que vai regular isso. Por quê? Porque no Conselho Federativo
Eles estão considerando um voto para cada estado. Só que qual é a questão? A questão é o seguinte, a questão é que a maior parte da população brasileira está nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 130 milhões. E esses 130 milhões produzem 83% do PIB brasileiro. E o que então o governo está querendo forçar com esse texto? Você vai ter uma região que concentra essa riqueza com o voto que vale mesmo que o outro que tem menos população e menos produção. Eles dizem que isso é para compensar, mas não vai compensar nada. Tem que ser essa divisão, tem que ser, ela tem que considerar esses fatores. Ela não pode ser um voto para cada estado, porque senão você compromete a produção dessa riqueza nacional de 83% do país que estão concentrados nessas 3 regiões. Valeu, Dantas. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta a esse assunto. Daqui a pouquinho tem um comentário do Pavinato também. Outros destaques desse comecinho de semana para você aqui em Os Pingos nos Is. A gente espera você. Até já. É de volta com Os Pingos nos Is e a gente segue falando sobre o destaque que trouxemos para você antes do intervalo, a decisão da Câmara dos Deputados de interromper as sessões das comissões para favorecer a votação das pautas econômicas do governo Lula. Diga lá, Pavi, temos 2 minutos. É importante, é essencial. Mas olha, junho, a primeira semana foi facultativa. A última semana ela foi dedicada às festividades juninas. Como só se bate cartão terça, quarta e quinta, a gente teve 6 dias de trabalho. Agora nós vamos paralisar as CPIs, a CPMI do 8 de janeiro, notadamente, e a CPI do MST. Bom, trabalhou-se 6 dias. Ou trabalharam-se 6 dias do mês passado. Mas agora, se você é um proprietário com terra invadida pelo MST, tudo bem. Se você está preso sem saber direitinho por quê, por conta do 8 de janeiro, não interessa. Se você faz parte de 43,4% das famílias endividadas do Brasil, também pouco importa. Vamos parar tudo, que agora não é hora de brincar mais, e vamos decidir uma reforma tributária, sem uma discussão, sem o conhecimento pela sociedade, em especial os setores produtivos, as pessoas que empregam, de um texto que tenha sido esclarecido ao debate público, de um texto que mostre que vai existir, pelo menos, se não caírem os impostos, coisa que não vai cair, porque a gente tem um governo gastador que não vende e que precisa de dinheiro. Então, pelo menos que simplifique o modelo, mas a gente está parando tudo para discutir alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Valeu, Pavi. A gente volta a esse assunto. Falta o comentário do Mota ainda. Antes, o resultado da nossa enquete, pergunta que ficou no ar lá no site da Jovem Pan, era a seguinte: você acha que empresas investigadas na Lava Jato poderiam voltar a fazer negócios com a Petrobras? Sim ou não? 92,89% dos que participaram disseram que não, baixou até um pouquinho agora o percentual, 7,15% disseram que sim. Ao todo, 2.210 votos. Muito obrigado a todos pela participação. Roberto Mota, também em 2 minutos. Mota, sua análise sobre essa manobra da Câmara dos Deputados para permitir a votação das pautas econômicas do governo Lula. Mota. Toda reforma tributária digna nesse nome tem que fazer 3 coisas: reduzir a carga tributária, garantir segurança jurídica e simplificar a burocracia. Essa reforma proposta não faz nada disso. Ela agride o pacto federativo, porque retira a competência dos estados e municípios e centraliza a arrecadação no governo federal. O IVA que está sendo proposto está longe de ser um imposto simples. E durante 8 anos nós teremos 2 sistemas funcionando. Já imaginaram a complexidade disso? O sistema velho funcionando em paralelo com o novo. Essa reforma desloca a carga tributária dos setores industrial e financeiro para o setor de serviços, sob a alegação de que o setor de serviços é subtributado, o que não é verdade quando você considera os impostos sobre a folha de pagamento. O setor de serviços emprega 70% da mão de obra no Brasil
principalmente aquela de menor poder aquisitivo. Estima-se um aumento de carga tributária como resultado dessa reforma no setor de serviços entre 15% e 30%. Essa reforma vai prejudicar principalmente os setores de saúde, educação e alimentação. Mas o pior de tudo é que essa reforma está sendo empurrada a toque de caixa com a falsa narrativa de que é melhor qualquer reforma do que deixar como está. Não é verdade. Existem várias outras alternativas. O que a gente está vendo é uma PEC que altera radicalmente o sistema tributário do país, sendo votada, prestem atenção nisso, sem que tenha sido mostrado nenhum estudo sobre o impacto na economia. Em resumo, essa reforma é, na verdade, um projeto de poder que centraliza ainda mais o poder no governo federal, com graves consequências para o país.